começa 8h30 mesmo. Comecei. Então, gente, boa noite. Voltando aqui agora, como eu estava falando anteriormente, nossa live de hoje é com relação a texto narrativo, ok? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um breve comentário sobre, vai fazer uma breve definição, né, do texto narrativo, que é texto narrativo, né? E vai fazer um comentário acerca das características desse gênero de texto, né? Do texto narrativo, que é importante para as provas de Enem, principalmente, né? Para que vocês tenham a ideia de fazer, caracterizar, ver elementos que formam esse texto, né? As principais características, né? E fazer com que o entendimento de vocês, né, aflore mais e se abranja mais com relação a esse texto. Bom, em primeiro lugar, a gente vai fazer o seguinte, vai tentar caracterizar o gênero narrativo por uma forma que ele tem de, claro, de ser narrado, né? Em primeiro lugar, entender que existem duas formas de se narrar um texto narrativo, de se narrar uma história, né? Porque o que é o texto narrativo? O texto narrativo, ele nada mais é do que uma história, né? Que ela pode ser verdadeira, ela pode não ser verdadeira, né? Dependendo do narrador. E ela é uma história que apresenta ações de pessoas, né? De personagens, né? Por meio da fala de uma pessoa que conta. Quem é essa pessoa que conta? O narrador, né? Então, eu vou fazer uma breve leitura de dois textos curtos aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. A primeira leitura aqui começa assim. Sabe, vou lhe contar uma coisa que é segredo. Ninguém desconfia. É que Bisabia mora comigo. Ninguém sabe mesmo. Ninguém consegue ver. Pode procurar lá na casa inteira. Duvido que acha. Mesmo se alguém for lá no cantinho da gaveta, não vai encontrar. Nem se fuçar debaixo do tapete. Nem atrás da porta. Se quiser, ele até esperar uma hora em que eu esteja distraída e pode espiar pelo buraco da fechadura do meu quarto. Pensa que vai conseguir ver Bisabia? Vai nada. Sabe por quê? É que Bisabia mora comigo, mas não é do meu lado de fora. Bisabia mora muito comigo mesmo. Ela mora dentro de mim. E até pouco tempo atrás, nem eu mesmo sabia disso. Para falar a verdade, eu nem sabia que Bisabia existia. Ok? Essa é a primeira leitura. A segunda leitura. Na antiga cidade de Londres, em certo dia de outono, na segunda metade do século XVI, nascia um menino de uma família pobre, de sobrenome Kant, que não o queria. No mesmo dia, nascia uma outra criança inglesa, de uma família rica, de sobrenome Tudor, que o queria. Todos os ingleses também o desejavam. A Inglaterra tanto almejava, ansiara e clamara a Deus por ele, que agora que tinha realmente chegado, o povo quase delirava de alegria. Todo mundo parou de trabalhar, e nobres e plebeus, ricos e pobres, festejavam, dançaram, e cantaram, e se regozijaram. Assim se passaram muitos dias e noites. Em toda a Inglaterra, só se falava do novo bebê, Edward Tudor, príncipe de Gales. Mas sobre o outro bebê, Tom Kent, embrulhado em pobres trapos,
não se falava, a não ser naquela família de mendigos que viera perturbar com sua presença. O que deu para se notar aqui? É que no primeiro texto você percebe que a pessoa que está contando a história, ela conta, né, algo sobre ela, em que ela está inserida, em que ela participa, em que ela se deixa aparecer por meio de palavras chamadas palavras de primeira pessoa. Quais palavras são essas? São verbos em primeira pessoa. Logo, o que é a primeira pessoa mesmo? Aquela primeira pessoa é o eu, né? É o eu que aparece. Por exemplo, ela diz aqui no início, sabe, vou lhe contar uma história que é segredo. Vou lhe contar. Eu vou lhe contar. Ok? Bisabia mora comigo. Ok? É uma narrativa em primeira pessoa, algo que acontece com aquela pessoa. Ok? Primeira pessoa do discurso, quem é? Eu. Ok? Eu. Então, você percebe ali que ela está contando a história em primeira pessoa. Certo? Já na segunda história, você não percebe o eu. Né? O narrador passa o tempo todo contando a história ali sobre o nascimento dos 2 bebês na Inglaterra do século XVI, e você não percebe que ele está inserido na história. Ele apenas se deixa contar a história. Você não percebe eu, comigo, mim, me. Você não percebe. Você apenas percebe alguém contando essa história. Logo, a gente diz que o narrador ele não está presente. Ele está apenas contando a história. Logo, você está notando uma narrativa em terceira pessoa. Recapitulando. Narrativa em primeira pessoa é quando você tem alguém contando a história e participando dela ao mesmo tempo. Aí você tem uma narrativa em primeira pessoa. Ok? Quando você tem uma narrativa em que esse narrador, ou seja, essa pessoa que conta a história, além de contar, só conta, ela não participa da história, ela apenas quer te deixar ciente da história. Ok? Isso se chama narrativa em terceira pessoa. Ok? Os verbos aparecem em terceira pessoa. Por exemplo, você tem aqui, todo mundo parou de trabalhar. Todo mundo parou de trabalhar. Né? A Inglaterra só falava do novo bebê. A Inglaterra só falava, ela, terceira pessoa, só falava. Tá? Outro exemplo de terceira pessoa aqui nesse segundo texto, né? Você tem aqui, nada se falava, ok? A família viera para perturbar com sua presença. A família viera. A família veio para perturbar com sua presença. A terceira pessoa. Não foi o narrador. O narrador não está falando de si. Tá ok? Entendido isso aí? Então, terceira pessoa. Quando o narrador conta a história e não participa dela. Aí você tem a narrativa em terceira pessoa. Que daqui a pouco a gente vai entender isso como foco narrativo. Aldo, que conceito é esse de foco narrativo? O foco narrativo é quando se fala daquele que narra a história. Porque toda história tem alguém que conta. Né? Para a história existir, para que você saiba dessa história, é necessário alguém que conte essa história. Ok? E essa pessoa que conta é chamada de narrador. Aí há 2 maneiras de narrador. Esse narrador ele pode estar participando da história, ok? Ele pode estar participando, a gente vai chamar narrador em primeira pessoa, o foco narrativo em primeira pessoa, o eu, quando ele conta algo que aconteceu com ele, ok? E quando nós temos narrativa em terceira pessoa, ou foco narrativo em terceira pessoa, quando o narrador conta coisas, apenas conta, ele não participa da história, certo? Então, Aldo, como é que eu percebo isso daí? Quando você... vamos dizer, você estiver diante de um desafio de produzir um texto narrativo, né? E esse desafio te diz, produz um texto narrativo cujo foco narrativo seja terceira pessoa, cujo foco narrativo seja primeira pessoa. Aí você vai pensar, bom, primeira pessoa eu sei que o narrador vai participar, então eu vou participar. Galera, agora atenção para uma coisa aqui. Muito importante. Cuidado com foco narrativo quando te disserem o seguinte, foco narrativo em primeira pessoa
e te disserem, te derem descrições de quem é quem vai narrar. Por exemplo, você é um homem, só como exemplo, né? Você é um homem e o foco narrativo parte de uma senhora, como já aconteceu um tempo atrás, uma prova de vestibular que eu estava lendo, né? O foco narrativo era em primeira pessoa, certo? Só que o narrador era uma senhora de 85 anos que encontrava um baú de lembranças da adolescência dela, certo? O foco narrativo, né, partia da primeira pessoa, só que você tinha que se fazer de uma senhora de 85 anos, uma senhora, no feminino, ainda tem isso, ok? Foco narrativo, ok? Tem que ver a questão de quem vai narrar, quem é a pessoa que vai narrar, ok? Se é o feminino, foco narrativo é a primeira pessoa feminino, você tem que colocar tudo no feminino. Primeira pessoa no feminino. Ah, mas eu sou homem, não interessa. Não interessa se você é homem. Você vai ter que colocar todo o texto no feminino, senão você vai cometer uma desobediência ao comando. Certo? Você vai cometer uma desobediência ao comando da produção textual. Tudo bem? Então, foco narrativo em terceira pessoa. Foco narrativo em terceira pessoa é quando nós temos o narrador contando a história sem fazer parte dela, sem tomar parte das ações. Ele apenas conta. Esse narrador também tem o nome de onisciente. É porque ele está ciente da história, ele está ciente dos acontecimentos, ele apenas te repassa os fatos, sem participar. Ok? Não é algo que aconteceu com ele. Não é alguma coisa... eu vou dar um exemplo aqui. Uma novela de televisão. Okay? Uma novela de televisão. Vocês têm os personagens ali, todos interagindo uns com os outros, mas você não vê ali o narrador. O narrador está apenas te passando o roteiro da novela. Ele está apenas te passando os atos. Ok? São os personagens estão conversando entre si, estão interagindo entre si. Então ali é uma terceira pessoa. Ok? É um foco narrativo em terceira pessoa. Certo? Então quando nós temos foco narrativo em terceira pessoa, a gente tem que voltar um pouquinho naquelas aulinhas de verbo lá. Ok? Como, por exemplo... eu vou perceber então o verbo na terceira pessoa. E o normal é que não é que não exista narrativa no presente. Mas o normal é que quando você chega a contar ou ouvir uma história, é porque ela já aconteceu. Essa história já foi passada. Certo? Então, se você está escutando uma história, é porque ela já ocorreu. Então o normal é que essa história esteja com os verbos no pretérito, no passado. Certo? O normal é que esses verbos estejam no passado. Aldo, vai ser sempre no passado? Eu não vou dizer que sempre, né? Mas o normal é que sim, que seja no passado. Por exemplo, nós temos narrativas cujo costume seja que os verbos sejam no pretérito imperfeito. Aldo, que isso, Aldo? Pretérito imperfeito. Lembrar disso aí de novo, lá, nossas aulinhas de verbo da sexta série, antiga sexta série, sétima. Gente, não custa dar uma olhada. Por exemplo, vamos dizer que como nós temos aqui essa narrativa sobre a Inglaterra do século XVI, né, que nós lemos aqui agora há pouco. Nós temos o pretérito imperfeito. Tá? Nós temos as ocorrências, ok, no passado. Por exemplo aqui, nascia, pretérito imperfeito, uma coisa que já aconteceu. Pode ver que ele te focou no tempo passado aqui, ok? Nascia, o povo, a família não queria a criança, mas a criança rica, o povo e a família queriam. Né? Passado. Percebam que o tempo todo é verbo no passado, ok? Então nós podemos ter sempre no pretérito imperfeito, Aldo? Não. Nós temos inclusive aqui verbos no pretérito mais que perfeito. Então é bom dar uma olhada nessa questão dos pretéritos. Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Ok?
Aldo, isso só acontece com os verbos, com foco narrativo em terceira pessoa? Não, ok? Pode acontecer com foco narrativo em primeira pessoa também. Então o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o mais que perfeito independe de foco narrativo. Tá? O uso do verbo, atenção para isso aqui, o uso do tempo do verbo independe do foco narrativo, ok? Independe de quem narra a história. Independente de ser primeira pessoa, independente de ser terceira pessoa, os verbos podem ocorrer no passado, ok? No pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, ok? Perfeito, imperfeito, mais que perfeito. É bom a gente voltar um pouco lá, dar uma olhadinha nas aulinhas lá de gramática da sexta série, da sétima série, né? Do quinto ano, do sexto ano, aliás, do sexto ano, do sétimo ano, oitavo ano, dá uma olhadinha lá, não custa dar uma revisada nisso daí, antes da gente entrar propriamente dito na questão do texto narrativo, tá? Isso é importantíssimo, gente, importantíssimo saber utilizar os tempos verbais no texto narrativo, ok? Principalmente os verbos do pretérito. Aldo, nunca vai ocorrer futuro, nunca vai ocorrer presente? Vai, pode ocorrer. Mas a predominância, ou seja, o número de verbos maior, os fatos mais importantes vão acontecer no pretérito. Até porque, como eu disse, narrativa. Quando alguém chega a te narrar alguma coisa, eu vou te dar um exemplo aqui. Deus o livre guarde, né? Deus o livre guarde, você é assaltado, ok? Você sofre esse problema aí, ok? O que você faz? O normal é que você vá até uma delegacia e faça um boletim de ocorrência, ok? Você faz o boletim de ocorrência e quando você está contando a história lá para o delegado, existe uma pessoa cuja profissão é escrivão, né? Ele está anotando tudo que você está dizendo ali, claro, do modo dele, ok? Ele está anotando com o máximo de detalhes ali. Se você for pegar aquele documento, você vai perceber que aquele documento ele vai dizer: o relator chegou à delegacia, disse que aconteceu isso, comentou tal coisa, ok? Porque aquilo ali é uma narrativa, não deixa de ser uma narrativa, ok? Uma narrativa da realidade, mas é uma narrativa, tudo bem? Então perceba que vai estar em terceira pessoa, ou desculpa, vai estar no pretérito, ok? Vai estar no pretérito. Tudo bem até aí? Então, gente, então o foco, o texto narrativo, então, definido, então, nada mais é do que um tipo de texto que se apresenta com ações de personagens, né? As ações de personagens que se fazem, que se apresentam por meio de um narrador, né? Por meio da fala de um narrador, né? E que essa fala de narrador, né, essa história toda, ela se determina, ela se coloca em um determinado tempo e espaço, ok? Espaço, quando eu falo, espaço é local, e o tempo, uma determinada situação, uma época, ok? Isso a gente chama de tempo. Como exemplo, a gente pode ter o romance, ok? O romance é um tipo de narrativa, ok? A novela, né, que a gente está tão acostumado a ver. O conto, tá? O conto também é um tipo de narrativa, ok? Os contos, nós temos tantos contos bonitos, né, na nossa língua, dos nossos contistas, dos nossos escritores da literatura. A crônica, né, que é um texto que prima pelo tempo, né? É um texto que prima pelo momento, pela situação ali, a crônica. E nós temos também como exemplo a fábula, né? A fábula, que é uma narrativa muito curiosa. A fábula, que geralmente ela surge a partir de um ditado popular, né? E a fábula, ela tem normalmente como personagens são animais. Os animais costumam ser os personagens da fábula. Interessante da fábula é saber que normalmente ela traz um ensinamento para a gente, ok? Normalmente a fábula ela traz um ensinamento, até porque quando a gente termina de ler uma fábula, existe uma palavra escrita moral. Qual é a moral? Moral é o ensinamento trazido pela fábula, ok?
Então, entendemos isso aí, certo? Os tipos de narrativa, certo? Então, não são só esses, gente. Existem muitos tipos de narrativa, né? Existem escritores que dizem que pode haver em torno de 200 ou até mais tipos de narrativas, né? Até mais de 200 tipos de narrativa. Então, são muitos. Então, nem eles, os escritores, nem os pesquisadores, estão certos quanto ao número de narrativas existentes, certo? Então vamos entender algumas características, algumas características que definem um determinado texto como narrativo, certo? Vamos entender essa definição de narrativa aí. Primeiro, a questão da estrutura. Okay? O que é que um texto tem que ter estruturalmente para ser chamado de narrativa? Bom, primeiramente tem que ter apresentação, né? Apresentação, primeiro parágrafo do texto, ok? Que é chamada de introdução. Muitos costumam chamar de introdução, outros podem chamar de apresentação, certo? Depois disso nós temos o desenvolvimento. Aldo, o que é o desenvolvimento? Desenvolvimento é onde se começa o foco nas ações, né? Começam a falar algumas ações, começa a se falar dos personagens, apresentar os personagens, e aí começa uma certa descrição dos personagens, quem são, o que fazem, características físicas, características psicológicas, né? O que é característica psicológica? São os pensamentos, são as atitudes daquele personagem, né? Uma observação aí, gente. A palavra personagem pode ser a personagem ou o personagem. Os dois estão corretos, ok? As duas definições. Então, nós temos ali o desenvolvimento, né? O desenvolvimento que vai falar então das ações dos personagens, onde você vai ter os relacionamentos entre eles, como é que eles se conhecem, né? De onde se conhecem, o que fazem, profissões, atitudes, endereços, características, como eu disse, características físicas, ser alto, baixo, magro, gordo, enfim, né? O que cada personagem costuma fazer da vida. E dentro desses personagens pode estar o narrador, se essa narrativa for em primeira pessoa, certo? Nós temos um outro momento da narrativa chamada clímax, certo? O clímax é o momento em que algumas pessoas costumam chamar de mais emocionante, na melhor parte chamada, né? Quando se vê um filme, por exemplo, né? A gente diz, a melhor parte do filme é essa. A gente vai chamar isso aí de clímax, certo? É quando nós vemos os mistérios se desfazerem, né? Alguns personagens que são, algumas atitudes que são cometidas por um personagem que não aparece, e só vai aparecer depois, né? Normalmente esse acontecimento é definido como clímax, né? Então, que as pessoas costumam dizer é o mais emocionante, né? É onde os mistérios aparecem, onde os mistérios são revelados. Isso acontece, por exemplo, nas novelas, por exemplo, né? As novelas de televisão, né? É muito comum a gente ver os personagens se mostrarem quem são realmente, né? Quem é que costuma fazer tal coisa, quem não faz, quem é inocente, quem é culpado, né? Isso costuma muito acontecer no clímax, certo? E nós temos a conclusão, também chamada de desfecho, né? Onde você vai ver a amarração de tudo, onde tudo, digamos assim, o que aconteceu com isso, com fulano, o que aconteceu com fulana, né? O que aconteceu com determinado personagem. Eu já sei que fulano era o vilão, mas o que aconteceu com o vilão? Eu já sei que fulano era o mocinho, mas o que aconteceu com ele? Por que fulano morreu? Por que fulano não morreu? Isso é chamado de desfecho. E pra gente concluir, nós temos aqui os tipos de narrador ou foco narrativo, como nós falamos no início, né? Que já na verdade já está falado mais ou menos o que é cada um, né? Nós temos a primeira pessoa, foco narrativo em primeira pessoa, que é uma história narrada por um personagem, né? Nós falamos aqui de início que o narrador
participa da história, ok? Ele é responsável por algumas ações da história, e que, portanto, os verbos vão aparecer em primeira pessoa. Por exemplo, gosto, quero, sei, sou, tenho, ok? E também nós vamos ter alguns pronomes em primeira pessoa. Os principais pronomes, eles vão aparecer em primeira pessoa, como por exemplo, me, mim, comigo, ok? Esses pronomes vão aparecer em primeira pessoa. Claro, até porque quem está narrando está participando da história, como nós vimos aqui no caso da história da Bisabia, ok? A leitura que nós fizemos rapidamente aqui sobre a Bisabia. E também nós temos a narrativa em terceira pessoa, ok? Quando o foco narrativo é a terceira pessoa. Aí o que acontece? O narrador, ele é chamado de narrador onisciente e vai aparecer, aliás, desculpa, ele não vai aparecer na história, ele apenas vai contar a história. Ele apenas conta. Então ele não vai tomar partido da história, ele não vai se intrometer nas atitudes dos personagens, certo? E é muito comum os verbos em terceira pessoa. Quer, pode, tem, é, era, foi, tinha, ok? É muito comum aparecer em terceira pessoa. E os pronomes também, né? Se, consigo, me, desculpa, me já, me em primeira pessoa, desculpa. Te a segunda, então aparecem todos em terceira pessoa. Se, consigo. Lhe, o, a, os e as. Ok? São os pronomes de terceira pessoa. O, a, os, as. Lhe, lhes, se, consigo. Consegui. São esses os pronomes de terceira pessoa. Ok? Então, galera, só uma observação aí. Cuidado com o uso do... Eu vou falar disso com mais calma no próximo vídeo, né? Com o uso da forma impessoal. O que é forma impessoal? Ok? Eu vou logo adiantando para vocês que é quando o verbo... uma das formas do modo impessoal é quando os verbos seguem acompanhados da palavra se. Coloca-se, entende-se, prepara-se, sabe-se, ok? Isso é o uso da forma impessoal. Também é uma forma de terceira pessoa. Tá? Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, né? A gente vai comentar sobre isso no próximo vídeo. Eu queria saber de vocês, gente, se alguém tem alguma pergunta, ok? Se alguém tem perguntas para fazer aí, façam, coloquem lá no vídeo, ok? Que a gente vai tentar responder já para vocês, ok? Por enquanto, né, a gente fica aqui. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. E na segunda-feira, né, como a gente vai ficar então toda segunda e quarta-feira, a gente vai fazer os nossos vídeos, né? E na segunda-feira a gente vai dar continuidade sobre a questão da narrativa, né? Aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão da narrativa, tá? Vai ver mais características e vai ver mais elementos do texto narrativo, ok? Então, desde já, gente, muito obrigado a vocês aí todos, a presença de vocês, professor Tavares, professor João, ok? Aí, obrigado a vocês aí, nobres colegas, pela presença de vocês, tá? E professor João, grande professor de História, e professor Tavares, nosso mestre da literatura aí, aqui marcando a presença, ok? Então, queridos, obrigado, boa noite aí, tá? E assim, aos alunos eu vou postar o vídeo nos nossos grupos lá, certo? Boa noite, gente, até segunda-feira, se Deus quiser.